Nós vamos, neste momento, ler o texto de Marcos, capítulo 6. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Marcos, no capítulo 6. Nós vamos ler os versos de 45 a 52. Marcos, capítulo 6. Vamos fazer essa leitura. Diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu com os seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem o mar de Betsaida, enquanto ele mandava o povo para casa. Depois de se despedir de todos, subiu sozinho ao monte para orar. Durante a noite, os discípulos estavam no barco no meio do mar, e Jesus sozinho em terra. Ele viu que estavam em apuros, remando com força e lutando contra o vento e as ondas. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre o mar. Sua intenção era passar por eles, mas, quando o avistaram caminhando sobre as águas, gritaram de pavor, pensando que fosse um fantasma. Ficaram todos aterrorizados ao vê-lo. Imediatamente, porém, Jesus lhe disse: não tenham medo, coragem, sou eu. Em seguida, subiu no barco e o vento parou. Os discípulos ficaram admirados, pois ainda não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Vamos orar. Eterno Deus, querido Pai, mais uma vez nós nos debruçamos diante da Tua palavra. Pedimos que o Teu Espírito nos conduza, nos faça compreender o texto, fale ao nosso coração e que possamos, ó Deus, ao final desta reflexão, sairmos descansados, confiantes na certeza de que o Senhor falou conosco. Visita cada vida que estará recebendo essa palavra agora. Usa a minha vida como instrumento, Senhor. Que a minha boca possa falar as tuas palavras e edificar a tua igreja reunida neste momento. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Esta é a segunda mensagem de uma série que eu disse que iria estar pregando sobre Jesus se autodeclarar como eu sou. Esse termo no grego é ego eimi. E este eu sou é o eu sou que Moisés ouviu na sarça. O Yahvé, o Deus que se revela, o Deus que se apresenta, o Deus que intervém, o Deus que salva, o Deus que caminha com o seu povo. Esta é a ideia. Jesus é Jeová encarnado. Jesus é o Yahvé caminhando conosco. É o Verbo que se fez carne, como eu disse na primeira mensagem, quando Jesus esteve com a mulher samaritana. Creio que todos devem se lembrar. Se você ainda não ouviu essa mensagem, você pode voltar lá no YouTube, na página da igreja, e você vai encontrar essa palavra ali também. E hoje nós vamos falar do eu sou, que está conosco. E a palavra de Deus para mim e para você nesta noite é: eu sou contigo, não temas. Todo o nosso culto está voltado nesta noite para nos fazer lembrar isso, que nós não estamos sozinhos. Por que que nós precisamos receber essa palavra, este consolo, esta afirmação? Uma das emoções ou sentimentos que mais dilaceram a vida de uma pessoa é o medo, né? O medo, ele provoca uma série de reações e nos leva ao sofrimento. O medo nada mais é do que a incerteza do que vai nos acontecer, a dúvida quanto ao amanhã. E
E ele se alimenta, o medo se alimenta dessa dúvida, dessa incerteza, dessa suposta ameaça que está por vir. E a nossa mente é fértil em criar situações catastróficas, né? Imaginar cenas terríveis. Essa preocupação com o futuro ameaçador, com um futuro incerto, gera aquilo que nós conhecemos hoje de cor e salteado, a famosa síndrome do pânico. A maioria das pessoas tem sofrido de ansiedade, que desencadeia essa tal síndrome do pânico, uma ansiedade generalizada. E um dos remédios que mais se vende hoje são os ansiolíticos, né? Muitas pessoas não dormem sem bloquearem sua mente através desse bloqueador adrenérgico, como a gente diz. O pânico, o medo, a incerteza tem sido a tônica dos nossos dias. E muitos cristãos também estão presos nessa dinâmica, nessa ciranda. Mas o medo, pontualmente falando, o medo em si mesmo não é algo ruim. Na verdade, precisamos ter um pouco de medo, né? Pois o medo é um estado de alerta. Ele nos adverte do suposto perigo. Ele nos coloca em prontidão, em estado de atenção, para que a gente possa, diante do fato, ou fugir ou enfrentar, né, a situação de perigo quando ela é real. No texto que nós acabamos de ler, nós encontramos aqui os discípulos de Jesus enfrentando um mar revolto, né, passando por um momento difícil, estavam apavorados diante do mar que parecia sacudir aquele barco e o risco de naufrágio era grande, né? O mar estava agitadíssimo, o vento era forte e o naufrágio era visto como uma grande probabilidade. Então esses homens se apreenderam, esses homens ficaram assustados e apavorados. E é neste contexto que eu gostaria de refletir com vocês do porquê. Talvez no primeiro momento a gente fala, poxa, mas Jesus estava com eles há pouco tempo, por que ficaram tão abatidos? Uma coisa interessante de notarmos, né? E eu quero convidar você agora, se você está com a sua Bíblia aberta, esse mesmo texto, essa mesma narrativa, está registrada lá em João, no Evangelho de João. João também deixou registrado este evento lá em João 6. Não é? Vamos entender o contexto dessa narrativa que acabamos de ler para podermos entender o porquê de tamanho pavor por parte dos discípulos de Jesus. Algumas horas antes, Jesus havia realizado algo extraordinário, que foi a multiplicação dos pães, né? Jesus pegou 5 pães e 2 peixinhos e alimentou uma multidão inteira. Está lá em João 6, 41 e 42. Oi? João 6, 41 e 42. Ah, não. Eu anotei errado aqui. Não é João 6, 41 e 42. Marcos 6, 41 e 42. Desculpa. Marcos 6, 41 e 42. Na hora de escrever aqui, diz assim, ó. Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e os abençoou. Então, à medida que iam partindo os pães, entregava-os aos discípulos para que distribuíssem ao povo. Também dividiu os peixes para que todos recebessem uma porção. Todos comeram à vontade, e os discípulos recolheram 12 cestos com pães e peixes que sobraram. Os que comeram eram 5.000 homens. Agora, o que aconteceu? Aqui em Marcos não narra, mas lá em João,
Agora sim, agora é João. Vamos lá no Evangelho de João. Em João, no capítulo 6, né, nos versículos 14 e 15, nós temos ali uma narrativa. Olha lá o que está escrito em João 6, 14 e 15. Quando o povo viu Jesus fazer este sinal, que foi a multiplicação dos pães e dos peixes, exclamou: sem dúvida, ele é o profeta que haveria de vir ao mundo. Jesus sabia que pretendia obrigá-lo a ser rei deles, de modo que se retirou sozinho para o monte. Este ponto eu quero chamar a atenção de vocês. A multidão, quando viu o que acontecer ali, o milagre da multiplicação, reconheceram em Jesus o Messias. Os discípulos que seguiam Jesus, eles ficaram radiantes, falou: agora é a hora de nós ocuparmos um lugar ao lado dele no reino. A multidão está reconhecendo finalmente que Jesus é o Messias. E temos que entender, amados, que no contexto judaico, o Messias era o libertador da opressão, da vida subjugada que eles tinham. Era aquele que iria libertar Israel e recolocá-lo num lugar que ele merecia, nos tempos do rei Davi. Então, o Messias era alguém aguardado, e é até hoje pelos judeus, como aquele que vai restaurar a glória de Israel. E os discípulos, no primeiro momento, entendiam ser Jesus o Messias e queriam participar desse levante, né, militar, político, religioso, mas, de repente, em vez de Jesus aproveitar a oportunidade de se declarar o rei, de se declarar o Messias vindo, ele simplesmente desestimula todo mundo, ele simplesmente despede a multidão e ele ordena aos seus discípulos que vão embora. Falou: entrem no barco e voltem. Eles ficaram sem entender absolutamente nada. Não, como é que pode? A gente trabalhou para esse momento, na hora da glória, você simplesmente sai pela tangente, você simplesmente recusa ser reconhecido, ser coroado. Pensem do ponto de vista humano, né? O ser humano, ele é muito materialista e nós vivemos num mundo, a gente fica muito mais preocupado com aquilo que a gente vê, com aquilo que a gente sente com a nossa vida aqui, do que com qualquer outra coisa. Quer nós estamos vivendo agora essa época de pandemia. As pessoas estão muito mais preocupadas em receber uma vacina para serem imunizadas do Covid, do que, sabe, honrar e glorificar a Deus. A preocupação, às vezes, é: eu quero salvar minha vida física, eu quero ter o pão sobre a mesa, eu quero ter meus filhos saudáveis, eu quero ter um bom emprego, e a vida está boa assim. E nós focamos muitas vezes apenas nos prazeres dessa vida. E o texto que nós lemos há pouco, na introdução, Jesus fala para nós não nos preocuparmos com as coisas dessa vida, com o que havemos de comer, ou beber, ou vestir. Essas coisas são para aqueles que não têm outra esperança, a não ser essa vida. E como eu digo sempre, Paulo nos exorta dizendo: se nós esperarmos apenas nessa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Mas o fato é que Jesus, então, despede a multidão, manda que elas voltem para casa e ordena aos seus discípulos que volte, né, para Betsaida. Diz lá que Jesus retirou-se e, ao se retirar, ele decepcionou a todos, mas principalmente os discípulos. Uma grande dúvida surgiu na cabeça dos discípulos: será que esse homem é realmente o Cristo? Será que ele é o Messias? Sabe? Ficaram inseguros. Como muitos de nós, às vezes, que creem em Deus, mas passa por uma situação, falar: será que Deus existe mesmo? Se Deus existisse,
Por que ele deixou isso acontecer? Não tem gente que fala assim? Eu não acredito mais em Deus porque Deus deixou meu pai morrer. Eu não acredito mais em Deus porque... E aí conta as suas tragédias, os seus dramas, a gente sabe. Mas atribuem a Deus as solicitudes da vida. E esses discípulos ficaram decepcionados, né? Ficaram ali sem saber muito o que fazer. Jesus deixa ele sozinho e vai para o monte. Ficaram desapontados. E como se não bastasse, eles teriam que remar 10 quilômetros mar adentro até chegar do outro lado. Estavam sozinhos nessa caminhada. Eu fico imaginando como eles se sentiram. Talvez uma mistura de espanto, de maravilha, de frustração. Talvez aborrecidos, porque não gostaram de ter sido mandados embora. Havia tensão, provavelmente. Havia frustração. E quantas incertezas. Nada diferente do que acontece conosco. Quem, em algum momento da sua caminhada cristã, não se sentiu assim, né? Em dúvida, questionando, frustrado, uma oração não respondida, uma situação não resolvida, um problema não solucionado. Talvez eles estivessem se perguntando: por que Jesus recusou ser reconhecido como isso? Mas, afinal de contas, não é para isso que ele veio? Por que ele não quis aproveitar essa oportunidade para se impor como rei de Israel? O povo estava ali pronto para apoiá-lo. Uma verdadeira tempestade de emoções conflitantes estava ocorrendo dentro daqueles homens. E no meio da sua angústia, no meio das incertezas e das dúvidas, eles se deparam com um fenômeno natural assustador, né? Como se não bastasse, percebem, quando estão já em alto mar, o vento mudando. O mar da Galileia, ele fica abaixo do nível do mar, e ele é cercado por montanhas. E ali forma um corredor de ventos bastante fortes, né? As tempestades ali eram violentas e repentinas. Formavam-se com muita rapidez. Os discípulos sabiam disso e alguns deles eram pescadores, homens experientes nesse mar. Conheciam os desafios das tempestades que enfrentavam. Pedro, João e André, eles haviam passado por várias tempestades ao longo da sua vida de pescadores. Eram homens do mar, como eu disse. Mas essa tempestade tinha algo a mais. Ela durou 9 horas. Como que a gente sabe que durou 9 horas? O texto fala que às 3 da manhã eles estavam remando. Já era a terceira vigília da noite. Eles saíram no final do dia e navegaram a noite inteira. Era para chegar rápido, mas a tempestade não permitia que eles evoluíssem. Remavam e haviam navegado apenas 4 ou 5 quilômetros. Estavam bem no meio do olho do furacão, como a gente diz. Não estavam tendo nenhum progresso na sua caminhada. É o que diz quando a gente olha Marcos 6, 47 e 48. Diz assim a palavra de Deus, ó. Durante a noite, os discípulos estavam no barco, no meio do mar. No meio do mar. Eles estavam bem no meio do mar, enfrentando aquela luta. Foi quando eles estavam numa situação mais grave possível que Jesus veio em direção a eles, andando sobre as águas. Eles estavam tão apavorados, tão assustados. Olha o que diz o versículo 48.
durante a noite, os discípulos estavam no barco, no meio do mar, e Jesus sozinho em terra. Ele viu que estavam em apuros, remando com forças e lutando contra o vento e as ondas. Jesus viu a luta que eles estavam enfrentando. Aqui, a gente já pode dizer alguma coisa para aplicar para nós. Jesus conhece suas lutas. Jesus está vendo você lutando. Em oração, em comunhão, guerreando. Tem um filme chamado Quarto de Batalha, né? Quarto de Guerra, parece o nome do filme. Quarto de Guerra, Dalva está falando aqui para mim. Onde aquela mulher se coloca em oração. Nós temos que ter a nossa guerra espiritual, de lutarmos. Quando você estiver com medo, angustiado, dobre seus joelhos, feche a porta do seu quarto, ora. E a palavra de Deus diz que o Senhor que ouve e te vê está ali. Viu eles em apuro, né? Lutando. Por volta das 3 da madrugada, olha o que o texto nos diz. Jesus foi até eles caminhando sobre as águas. Jesus vem ao nosso encontro. Mas, ao verem Jesus andando sobre as águas, não o reconheceram. Não perceberam que era Jesus, mas acharam que era o quê? Um fantasma. Um fantasma. O medo gera percepções distorcidas da realidade. E o texto nos diz, no verso 49, que eles, né, quando avistaram Jesus sobre as águas, gritaram de pavor. Homens barbados, mas desesperados, porque eles estavam diante de uma situação que eles, olha, vamos morrer, já estamos vendo até fantasma, né? Olha o desespero deles. No verso 50, diz que todos ficaram atemorizados. Será que nós hoje também não estamos assim? Diante desta pandemia, diante desse cenário, quantas notícias chegam até nós que nos assustam, que nos roubam a paz, o sono, que nos faz ficarmos apreensivos, indefesos, não sabemos mais em quem acreditar, se põe máscara, se tira máscara, se sai, se fica. O inimigo tem aproveitado essa situação para gerar pânico, desespero, angústia no mundo. Mas, infelizmente, também na vida dos filhos de Deus. E o Senhor está trazendo essa palavra hoje para você. Se você tem estado assim, Deus está dizendo para você, fica tranquilo. Jesus entrou naquele barco. E quando Jesus se aproximou, percebendo o temor deles, Jesus disse, não tenham medo, coragem. Sou eu. E quando Jesus fala, sou eu, ele está usando o conceito de eu sou Jeová. O ego em mim, Yahvé, o Deus presente. Sua voz, quando ele disse sou eu, isso até me arrepia aqui. Quando ele disse sou eu, a sua voz trovejou com autoridade e poder. Não temas, não temas. E quando Deus falou, o mar se aquietou, o vento parou, as águas ficaram tranquilas, o coração daqueles homens se acalmou. O Deus da sarça, o Deus que esteve com Moisés, estava ali se manifestando e cuidando e resolvendo aquela situação, tirando do coração dos seus discípulos a angústia, a dor, o desespero. O mesmo Espírito que pairou as águas lá no Gênesis, nos dias da criação. Lá em Gênesis fala que o Espírito do Senhor pairava sobre as águas. E a ideia ali é como uma galinha que
cuida dos seus ovos, gerando vida. O mesmo Espírito, o mesmo Deus que estava na criação, estava ali. Ele estava sobre aquelas águas, acalmando o mar, acalmando os ventos, mas principalmente acalmando o coração dos seus discípulos. E da mesma forma, o Senhor hoje, Ele quer acalmar o teu coração. Eu não sei quantas ondas têm se levantado, quanta água tem entrado no seu barco, quanto desespero tem invadido sua vida. Mas o Senhor está aqui para dizer para você essa noite: não temas, sou eu estou com você. Não se preocupe. O Senhor está no controle. O Senhor está no controle da sua vida, das circunstâncias, desta pandemia, deste contexto. O Senhor está no controle. Então não tem por que você se desesperar. Não tem por que você se apavorar. O mesmo Espírito, o mesmo Jesus, melhor dizendo, que esteve ali com os discípulos. O mesmo Deus que esteve lá na sarça com Moisés. É o mesmo Deus que em espírito está hoje aqui, presente. Ele era maior que o mar, mais poderoso do que o vento. E levou seus discípulos com segurança, diz o texto, para o outro lado. O texto nos diz que eles ficaram admirados. Ficaram encantados. Ficaram olhando. E com certeza tinham muitas perguntas. Mas por que você não aceitou lá ser reconhecido como Messias? E a multidão, o texto depois você lê, diz que a multidão chegou no dia seguinte e viu. Eles tinham visto que os discípulos partiram de barco sozinhos. No outro dia eles foram para lá em busca de Jesus, queriam um milagre. E eles perceberam que tinha chegado apenas um barco, mas Jesus estava lá. Como é que ele chegou até lá? Jesus dava sinais da sua divindade, dava sinais da sua autoridade, do seu poder. Concluindo a nossa reflexão desta noite. Jesus é o único que pode acabar com os nossos temores. Você crê nisso? Amém? Eu não consigo ouvir, mas eu espero que você esteja dizendo amém, pastor. Deixa teus temores nas mãos de Deus. Não temas. Esta é a palavra de Jesus para mim, nesses dias tão incertos. Essa é a palavra de Jesus para você. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida. Eu não sei se você perdeu o emprego, se você está com problema de saúde, se você perdeu algum familiar. Quais são as circunstâncias que você está passando? Mas uma coisa eu sei, Jesus está aí com você, aquietando o teu coração, conduzindo você com segurança, caminhando ao teu lado. Eu quero dizer que uma das maneiras de você se libertar dos seus medos, dos seus temores, e eu quero fazer um desafio para você essa semana. Eu gostaria que você, ou hoje mesmo, ou amanhã, pegasse um papel, uma caneta, e você colocasse, fizesse uma relação de todos os medos que você tem tido nos últimos tempos. Escreva todos os medos. Tudo aquilo que te assusta, que te tira a paz, que te rouba a alegria. Não temas. Faça uma lista de todos os teus medos. Faça uma relação de todos eles. E depois você vai orar para que Deus te liberte desses medos. E você vai destruir a seguir essa lista. Rasgue ou queime, né? Depois de orar e pedir ao Senhor que cuide de cada um desses medos. Descanse no Senhor. Ele é o ego em mim. Ele é o eu sou. Eu sou, não temas. Outra forma de você vencer o seu medo é analisar o quanto desses medos que eu tenho
são de fato reais ou são apenas fruto da minha insegurança, dos meus hábitos, da minha imaginação? Né? Tem pessoas que aprenderam, muitos crentes em Jesus, aceitou Jesus, mas eles trazem hábitos de se preocuparem. Tem gente que se preocupa excessivamente, demasiadamente. E mesmo crendo em Jesus, não conseguem. Se você é uma dessas pessoas que está sempre procurando se preparar para o pior, essa palavra é para você. Né? Analise o quanto que esse medo é real. O medo, como eu disse no começo da nossa mensagem, ele nos ajuda. Mas é preciso que eu veja, que eu ouça, que eu sinta cheiro, gosto ou sensações. Então eu costumo dizer, você está vendo o problema? Você está ouvindo? Você está sentindo algum cheiro, algum gosto? Está tocando? Então ele não é real. Nenhum dos nossos 5 sentidos funciona fora do presente, fora da realidade. Às vezes é um medo imaginário, é o medo do medo, é uma angústia antecipatória. E Satanás, ele é mestre em gerar cenários catastróficos para a sua vida, colocando você na perspectiva de que coisas terríveis vão acontecer se, e tão somente se. E você sofre por antecipação. E de repente nada acontece. E você sofreu porque você deixou de confiar no ego em mim, no Deus que eu sou, no Jesus que está te vendo. Ele quer entrar no seu barco, mas você precisa convidá-lo para isso. Enfrente seus temores com fé. 2 Timóteo 1:7 diz o seguinte: Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Grave esse versículo. Deus não nos tem dado espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. 2 Timóteo 1:7. Em 1 João, olha o João que passou por isso tudo. João aprendeu e ele escreveu mais tarde: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Deus te ama. Deus está comprometido com você. Ele prometeu te guardar. Você é a menina dos olhos dele. Você é especial para o Senhor. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Se você tem medo, aproxime-se do amor de Deus, que o amor de Deus vai dissolver esse medo. Isso é promessa do Senhor. Nossos temores só podem ser vencidos por aquele que nos criou, por aquele que nos remiu e por aquele que nos deu. Não é que ele nos dará, ele já nos deu a vida eterna. Por isso, lá em Apocalipse, Jesus glorificado diz: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo, e tenho as chaves da morte e do inferno. E por fim, o Salmo 23 revela-nos como é a vida daqueles que descansam no Senhor. Salmo 23, versículo 4 diz o seguinte: não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Que você possa, meu querido, descansar no Senhor. Saber que o ego em mim, o Deus que se revelou a Moisés, o Deus que se revela e se revelou aos seus discípulos, ele cuida da tua vida. Que Deus te abençoe, no nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos ter uma palavra de oração, agradecendo a Deus e colocando diante dele seus temores. Baixe sua cabeça
E traga à sua memória agora aquilo que tem mais apavorado sua vida. Eu quero orar por você nesta hora. Senhor Jesus, eu quero agora colocar a vida do meu irmão, da minha irmã na tua presença. Esses temores que tem nesses últimos dias, ou talvez anos, perturbado a vida do teu servo e da tua serva. Senhor, que nesta noite o teu servo e a tua serva possam experimentar o teu amor, a tua presença, o teu poder libertador. E que, Senhor, ele ou ela entregue a ti, Senhor, esses medos, essas preocupações, essas angústias. A palavra diz: entrega teu caminho ao Senhor. Ó Pai, que o teu servo e a tua serva possa agora se libertar. Liberta, Senhor, em nome de Jesus. Liberta o teu servo e a tua serva deste medo, dessa angústia, dessa preocupação, Senhor, que não procede de ti, que eles possam agora ter a sua fé renovada, fortalecida, que o teu servo e tua serva possam andar com firmeza na tua presença, na certeza que o Senhor está conduzindo o seu barco, ainda que o mar esteja revolto. O Senhor é aquele que acalma as tempestades no nosso coração. Acalma a tempestade no coração da tua serva, do teu servo, Senhor. Traga agora para ele e para ela a paz, a bonança que os discípulos experimentaram quando Jesus entrou naquele barco. Assim como o Senhor aquietou aquelas águas, aquele vento, que o Senhor aquiete, Senhor, essa angústia, essa dor, essas incertezas, esse sofrimento na vida do teu servo e da tua serva. Nós pedimos a tua bênção agora, em nome de Cristo Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor infinito de nosso Deus Pai, que as ricas e preciosas consolações do Espírito Santo possam estar sobre a sua vida, meu querido, sobre o teu lar, sobre os teus familiares, sobre o teu trabalho, sobre o povo de Deus, espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe, em nome de Cristo Jesus.